Olá, feiticeiros e feiticeiras, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Jujutsu Kaisen aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre Itadori Yuji. Desde a sua apresentação, ele nos surpreende com sua constante evolução, se tornando cada vez um feiticeiro mais poderoso. Embora inicialmente ele era apenas um humano comum, na verdade, ele não tinha nem mesmo nenhuma energia amaldiçoada. Mas por causa dos acontecimentos, ele ingeriu o dedo de Sukuna. E aí por causa disso, sua vida mudou completamente. Agora ele faz parte da escola Jujutsu e ele tá atrás de todos os dedos amaldiçoados porque ele é o único que pode comer todos eles, ver aquele lanche e depois acabar com Sukuna completamente. Assim ele perderia a vida junto com a maldição das maldições, o rei das maldições. Só que nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Itadori. A gente vai falar sobre o porquê que ele não tem energia amaldiçoada, por que ele não tem Jujutsu se ele realmente não tem Jujutsu, mesmo ele tendo uma ligação com as maldições e com feiticeiros Jujutsu há muito tempo. Uma ligação que ainda nem mesmo está completamente explícita e a gente vai explicar melhor tudo isso. Então eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei, é super importante, super ajuda o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, a gente não sabe quase nada sobre o verdadeiro passado do Itadori. O pouco que foi mostrado pra gente foi através de um flashback, onde o pai dele, o Jin, com o pequeno Itadori ainda nos seus braços, começa a falar com o avô do Itadori. E no caso, o avô dele, o Asuka, ele alerta o seu filho de que a mãe do Yuji poderia ser uma pessoa perigosa. Na verdade, ele afirma que era. E então ele diz que futuramente ela poderia ser a causadora do fim da vida do seu filho. Porém, o Jin ignora completamente tudo que o pai dele diz. Ele diz que aquilo é bobagem e nada disso faria sentido. Então, quando o Asuka iria falar alguma coisa relacionada a ela, a mãe do Yuji aparece. E então a gente descobre mais sobre ela. O vô do Yuji, ele interrompe a sua fala. Os dois ficam apenas observando, a mãe do Yuji sorrindo. Aí a gente via que ela tinha aquela marca em sua testa, o que mostra que ela foi controlada em algum momento pela maldição Brain. Tinha uma ligação com o Brain. A gente não sabe qual foi o fim dos pais do Yuji, mas no primeiro episódio a gente já vê ele bem jovem com o seu avô. E então, ou seja, já foi explicado pra gente que ele passou boa parte da sua vida ao lado apenas dele. Na verdade, o garoto não sabe nada sobre os pais dele. E também a gente vê o avô dele tentando dar uma lição, dizendo que ele não poderia ter um fim triste como o dele, e também dizia pro Itadori proteger as pessoas, ajudar as pessoas, e assim ele teria alguém à sua volta no seu fim. E assim a gente também sabe que o Itadori acabou ignorando o que ele tentou dizer, a sua revelação, porém, essa revelação parece ser importante para o futuro de Jujutsu Kaisen. Só que após o fim da vida do avô do Yuji, ele permaneceu estudando num colégio simples, ele fez amigos, aí ele encontrou o dedo amaldiçoado, e foi a história que a gente já conhece. Porém, a gente não sabe sobre o avô dele, não sabe o que realmente aconteceu com ele. O que a gente sabe é que basicamente tudo que o Itadori faz desde o início é por causa da lição que ele recebeu do seu avô nos seus últimos momentos. E isso permaneceu depois que ele conseguiu os poderes do Sukuna, depois que ele se tornou muito forte, ele sempre tentou proteger as pessoas, ele fingia não se importar com ele mesmo e com as consequências. Depois disso a gente começou a ver o amadurecimento dele, e durante os seus combates a gente sempre vê ele utilizando principalmente a energia amaldiçoada do Sukuna, em combinação com as artes marciais que ele conseguia e também com a força sobre-humana, que vale lembrar que ele sempre teve. Ele deu um salto gigantesco atravessando a janela logo no primeiro episódio, enquanto ele não tinha poder nenhum. Então a sua força já era sobre-humana e não tinha nenhuma explicação pra isso. Pelo menos nenhuma explicação direta, afinal a gente viu a mãe dele e também vimos um momento onde Geto o chamou de filho. Mas vamos seguir que a gente vai falar mais sobre isso. Graças a vários treinamentos que ele teve, o Yuji conseguiu ter uma compreensão melhor sobre o que era uma energia amaldiçoada e como conseguiria utilizar. E também o fato dele ter agora uma energia maior do que quase todo mundo. Porém, até o momento ele só tem duas grandes técnicas, que eu vou citar rapidamente, começando com a sua técnica mais famosa, o punho divergente. Depois que ele acerta um soco no seu alvo, a sua energia amaldiçoada flui com uma força muito maior, fazendo um segundo impacto muito mais forte. Depois de levar muitas críticas por causa dessa técnica, que acabava sendo um ataque lento, ele parou de usar com tanta frequência, mas ele melhorou ainda com o passar do tempo. E até mesmo com base nessa técnica, ele criou uma nova chamada Black Flash. Quando ele acerta o inimigo, ele cria diversos raios de energia amaldiçoada no corpo do seu inimigo. Ele mostrou inclusive conseguir usar 4 vezes durante um único combate. E isso é bastante porque essa técnica desgasta muita energia amaldiçoada. E mesmo o Itadori, ele vindo de uma linhagem de possíveis feiticeiros Jujutsu, afinal a gente viu a mãe dele, a gente viu que ela acabou sendo possuída de alguma forma pelo Brain, pelo menos é isso que tudo indicou, e viu também que o avô dele de alguma forma sabia sobre ela e tentou alertar o seu filho. Não sabemos se o seu filho era um feiticeiro Jujutsu ou se ele tinha alguma ligação com os feiticeiros, o próprio avô do Itadori, mas ele sabia de algo. E então a gente viu que mesmo com tudo isso, ele nasceu como um humano que não tinha controle nenhum pelas energias amaldiçoadas, que nem mesmo tinha energia. Além da sua força física, que era absurda, que era muito grande por algum motivo, ele sempre acabou se sobressaindo nos esportes, ele sempre
foi muito bom nisso. Como a gente presenciou, a ponto de ser sobre-humano, por mais que ele não tenha notado isso, os seus poderes acabavam apenas por aí. Ele só conseguiu utilizar técnicas de Jujutsu depois que ele comeu o dedo do Sukuna. Assim, dessa forma, a gente viu ele ganhando uma pequena energia amaldiçoada, na verdade uma grande energia, mas foi por aí, porque ele não tinha poder até agora. Sem o Sukuna ele mal poderia enxergar as maldições, ele não teria poder nenhum. E parece que na verdade o avô do Yuji esperava que ele tivesse, pelo menos era o que dava a entender quando ele falou pra ele proteger as pessoas. E então agora eu vou comentar algumas possibilidades pra isso, pra ele não ter o seu próprio feitiço, pra ele não ter a sua própria energia. E no caso, todas elas envolvem Brain. A primeira delas é que o Yuji nasceu com Jujutsu em seu corpo. Ele seria um feiticeiro Jujutsu, teria tudo pra isso, porém, a sua mãe teria tirado a sua energia espiritual, ou melhor, o que estava dentro dela, Brain. Como sabemos, é uma maldição muito antiga e muito poderosa, talvez uma das primeiras e mais brutais maldições, sendo capaz de utilizar os corpos das pessoas pra conseguir controlar completamente, até mesmo se tornando o próprio antigo portador daquele corpo. Afinal, esse inimigo, Brain, foi um pesquisador, sempre esteve buscando novas formas de criar maldições, até mesmo utilizando humanos pra isso, tentando ao máximo entender o poder de um feiticeiro e também o poder de uma maldição. Ele passava entre esses dois mundos. Inclusive, o próprio Noritoshi Kamo, ele foi controlado por Brain aparentemente e fez com que essa pessoa se tornasse o mais maligno feiticeiro da história. Isso por causa de todas as suas experiências. Obviamente a gente tá falando sobre Kenjaku. Então o Brain, ele pode estar por trás de tudo isso. Kenjaku pode estar por trás de tudo isso, tirando a energia amaldiçoada do Yuji por algum motivo, talvez uma experiência que poderia estar acontecendo até o momento. E então a gente já viu que Kenjaku, passando pelo corpo de várias pessoas, chegou no momento de estar no Geto e falar que o Yuji era seu filho. Não só isso, como se a gente parar pra pensar em uma outra possibilidade, ele poderia já estar fazendo isso não com o Yuji, mas com várias outras pessoas, justamente para tentar criar um receptáculo perfeito para o Sukuna. Buscar um feiticeiro poderoso que tiver um filho com o próprio Kenjaku para assim ser uma criança com a maldição e aí dessa forma tirar a sua energia amaldiçoada, talvez desde o início, para assim suportar a energia amaldiçoada de Sukuna, se tornando o receptáculo perfeito, um corpo amaldiçoado que poderia suportar duas almas. E dessa forma a gente teria o receptáculo do Rei das Maldições, da maior maldição que já existiu. Dessa forma, após muitos testes, finalmente por coincidência, acabou conseguindo um dos dedos. A gente viu que Itadori conseguiu o poder de Sukuna e com este grande poder chamou a atenção de todo mundo. Através do Geto, o Kenjaku começou a tentar parar o Gojo e depois disso se aproximar do próprio Itadori na busca do Sukuna. Então ele apenas tirou o Gojo do seu caminho. Mas agora, a gente já sabe que o seu maior interesse sempre foi Yuji Itadori. Na verdade, ele pode ter feito com que o Itadori nascesse justamente para que este destino acontecesse. Não tendo certeza exatamente que seria aquele garoto, mas sim, talvez existam outros como o Itadori, talvez outros até mesmo que conseguiriam em algum momento um dos dedos de Sukuna. E tudo isso seria parte de um plano de Kenjaku, que por algum motivo quer usar o Rei das Maldições para algo que ainda não foi revelado. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, porque o Itadori não tem energia amaldiçoada e se ele poderia, como eu citei, ter tido em algum momento no passado, logo quando nasceu. Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!